Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós vamos até a cidade de Itapira, interior de São Paulo, para entrevistar Maurício Landri, um dos ícones na área de dependência química no Brasil. Estamos aqui com o Maurício, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Maurício é assistente social, especialista em dependência química e professor na pós-graduação da Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp e atualmente é coordenador técnico da Comunidade Terapêutica Santa Carlota. Maurício, como funciona a Fazenda Santa Carlota? Bom, a Santa Carlota é uma parceria público-privada, ou seja, ela é uma instituição de tratamento do Instituto Bairral de Psiquiatria, junto com o governo do estado de São Paulo, que quem idealizou essa união foi o professor Ronaldo Laranjeira. Nós atendemos 100 pessoas do sexo masculino adulto, totalmente gratuito, inclusive fazemos exames para todo o estado de São Paulo, pessoas nascidas no estado ou moradoras do estado de São Paulo. Essas pessoas vão receber um tratamento baseado numa comunidade terapêutica, onde tem como ferramentas a espiritualidade, os grupos de prevenção, os grupos de ajuda mútua, de autoconhecimento e também um processo de reinserção social, ou seja, a transição da internação para o retorno à sociedade, restabelecendo os vínculos familiares e ajudando essas pessoas a terem uma chance lá fora de viver em sobriedade. O modelo de internação da Comunidade Terapêutica Santa Carlota é voluntário ou involuntário? Na legislação, através das resoluções, a comunidade terapêutica pressupõe uma internação voluntária. Por quê? Porque para ter uma internação involuntária, o programa, o serviço, precisa ter uma estrutura médica de 24 horas, um atendimento, recursos e espaços físicos adequados para esse perfil e uma equipe interdisciplinar ou multiprofissional de grande qualidade técnica para esse tipo de abordagem na questão da medicação, contenção de crises, etc. E a comunidade terapêutica é um modelo familiar, um modelo residencial, onde a grande ferramenta é a prática do programa, a vivência do programa e a pressão que os próprios companheiros têm uns com os outros de mudar o seu estilo de vida para um modelo de recuperação. Então nós, como toda comunidade terapêutica, segundo a legislação, nós somos voluntários. Quanto tempo de tratamento? O tratamento nosso é uma das características que diferencia o modelo da Santa Carlota de algumas outras, é a questão do tempo. Nós não temos um prazo definido, porque nós levamos em consideração o perfil do dependente e o comprometimento dele. Ou seja, quanto maior o comprometimento, mais tempo essa pessoa precisa para se reorganizar. E algumas pessoas já vêm com uma prática de programa, com uma vivência, ou tem uma fácil assimilação do programa, essas pessoas conseguem, entre 4 e 6 meses, conseguem graduar ou concluir o tratamento. Algumas pessoas precisam de 9 meses, 10 meses, ou seja, a nossa saída de conclusão é quando ele absolve o programa. Vale a pena ressaltar também que o Maurício foi professor, ou ainda é professor, Sim. Diretor da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, a FEBRACT. Sim, eu sou professor atualmente. Eu fui diretor por 2 anos, foi quando eu recebi o convite
E acredito até que esse episódio na Febract foi um passo para me preparar para poder assumir esse projeto que é ousado, né, que é de vanguarda, que é um projeto que tem um investimento muito grande por parte do Estado e por parte do Instituto Bairral, e que vem valendo a pena e revigorando a minha vontade de trabalhar com dependência química. Você inicia o uso de drogas com quantos anos? Olha, eu acredito que a minha trajetória da experimentação até a dependência é uma trajetória um pouco parecida com a maioria dos dependentes químicos. Eu começo com o uso de substância psicoativa dentro de casa, bebida alcoólica e cigarro, né, uma prática cultural da época, dos anos 70, e a partir desse momento eu convivo com o uso de substâncias até chegar na universidade com 18 anos, quando eu conheci a substância ilícita, maconha, cocaína. E eu acredito que pela minha genética e pelas minhas características, eu acabei me tornando um dependente químico, né? Eu devo ter predisposição para isso, e mais ou menos em 1997 ficou insustentável a minha manutenção da vida na sociedade. Eu já tinha perdido família, trabalho, todas as pessoas por conta do uso, né? Foi gradual. Para você ter uma ideia, eu experimentei a droga em 75. E eu experimentei a maconha em 81. E a cocaína em 84. E eu só fui realmente aceitar ajuda e perceber que precisava de ajuda em 97. Tem algum fato específico que você percebeu que necessitava de ajuda? Ah, sim. Bom, todos nós, dependentes químicos, nesse processo, vão recebendo algumas mensagens que seriam um alerta para nós, né? É que a gente acaba não, no meio do uso, a gente começa a construir os mecanismos de negação, de racionalização, e começa a falar, todo mundo bebe, todo mundo usa, eu vou morrer mesmo, eu paro quando eu quero. Nesse processo, eu recebi vários sinalizadores, de amigos, de familiares, de namoradas, mas nunca foram o suficiente para reverter a situação. Pelo contrário, eu acabei, através desses sinalizadores, reforçando mais meu uso. Certo. Mas eu tive 3 episódios que foram marcantes para eu realmente interiorizar a necessidade de ajuda. O primeiro deles, eu estava andando pela rua, isso deve ter acontecido no início de 97, e eu estava andando pela rua e de repente eu vejo uma mulher com 2 crianças vindo na minha direção, e olhando para elas, quando elas olharam para mim, elas atravessaram a rua, a uns 20 metros de distância. A mãe puxou os filhos e atravessou a rua. E aquilo foi como se fosse uma punhalada no peito, assim. Aquilo acertou a minha essência, porque eram pessoas que eu não conhecia e que não me conheciam. E alguma coisa em mim causou medo, né, nessa mãe. E ela desviou de mim. Aquilo foi um grande marco. Eu fiquei vários dias com aquilo na minha cabeça. Nesse processo da dependência química, o segundo episódio, eu já tinha perdido a minha família, a minha esposa, e os meus filhos vieram passar as férias de julho comigo, em 97, e minha filha de 3 anos de idade falou, pai, eu quero ficar com o senhor porque eu quero ajudar o senhor. E a mãe deixou na época, eu morava no fundo da casa dos meus pais, e ela ficou comigo 1 mês. E ela, no final desse mês, ela chorando, ela veio pedir para mim, falou, pai, eu quero que o senhor me leve para minha mãe. Eu quero voltar para minha mãe, que estava morando em Goiânia.
porque eu não conseguia ajudar o senhor. Aquilo foi marcante também na minha vida. Eu vi de uma criança de 3 anos uma tentativa de me ajudar. Os meus filhos, acredito que são a minha grande força, porque o terceiro episódio está ligado a eles também. E a minha filha, que eu amava tanto, não consegui me ajudar, marcou profundamente. E em novembro de 97, eu estava num quintal onde funcionava uma venda de drogas, uma boca, né? Eu estava sentado no chão, meio que querendo drogas de qualquer jeito, não tinha dinheiro, não tinha nada, eu estava ali meio que pressionando o patrão, digamos assim. E apareceu um traficante e ele me reconheceu, né, porque eu já tive carro, eu tinha outras coisas, ele me conhecia de outros momentos, e quando ele me viu, ele não acreditou, ele falou: eu não acredito que você é aquele cara que eu vi assim, assim, assim. Eu falei que eu era mesmo. Aí ele olhou nos meus olhos assim, apontou o dedo para mim e falou: deixa eu fazer uma pergunta, você quer morrer? E a hora que ele fez essa pergunta para mim, eu falei: eu quero. Quando eu respondi eu quero, eu vi ele e meus 2 filhos do lado dele me olhando, né? E meio que assim, na minha imagem, na minha cabeça, né? É como se eles estivessem falando: o senhor quer morrer mesmo, pai? E nós? E eu não tive coragem de falar que era mentira ou isso, aquilo. Ele falou: então fica aí que eu vou dar um rolê e resolver uma fita com o coroa, né, gíria da ativa. E daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais sobre isso. E aí, nesse momento, eu senti medo de morrer. E eu pedi para Deus que se Ele me tirasse dali, eu não usava mais droga. E não deu meia hora, eu estava sentado numa caixa de cerveja plástica vazia, assim, escorado assim, eu vi 2 pés chegando. Quando eu levantei, era o meu pai. E o meu pai fez assim: filho, vem comigo, por favor. E aí eu dei a mão para ele, saí daquele lugar. Dali, 4 dias eu fui internado na fazenda do Senhor Jesus e começa a minha jornada no tratamento, que começa pela via espiritual. Eu acredito que foi ali o meu primeiro despertar espiritual, né? Jesus atendeu o meu pedido, me tirou do inferno e eu internei numa comunidade terapêutica chamada Fazenda do Senhor Jesus. Ou seja, ele me tira do inferno e coloca na fazenda dele. Aquilo foi uma associação poderosa na minha recuperação e a partir daí eu não usei mais drogas. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Maurício Landry. Não saia daí. Você está com restrições no CPF? Problemas no SPC, Serasa, cheques devolvidos, débitos com lojas, cartões de crédito? Por acaso a parcela do seu veículo está em atraso? Não se desespere. A ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, vai te ajudar a renegociar sua dívida. Entre em contato pelo telefone 11 2092 8066. ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, uma solução eficiente para reabilitar seu crédito. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De
Cara Limpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. O programa de hoje conta a história de Maurício. Maurício, como foi a trajetória dos estudos até se especializar em dependência química? Bom, eu fui um menino, digamos assim, que sempre gostou de estudar. Eu não tive dificuldades em estudar. Eu Certo. gostava de ler, de aprender. Então isso facilitou bem o processo. Tá. Quando eu entrei para o tratamento no Padre Haroldo, eu conheci pessoas fantásticas, como o próprio Padre Haroldo, a doutora Laura Fracasso, né, e outros conselheiros, o seu Valdir, e outras pessoas também que a gente foi, que eu fui me relacionando no decorrer dessa trajetória. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a informação sobre a dependência química foi no primeiro seminário internacional sobre drogas feito pela PUC de Campinas, quando o professor Saulo trouxe algumas pessoas internacionais para, inclusive com tradução simultânea. E ali eu descobri informações sobre a dependência química que me deram esperança novamente de poder ser alguém, porque até então eu falei assim, se o senhor me tirar daqui eu não uso mais droga. Tá, eu não uso mais. E aí? E o que significa não usar mais? Eu vou ser o quê quando eu crescer nesse processo? Eu não tinha ideia, né? Até porque as informações que a gente tinha era que o dependente químico era uma pessoa muito limitada, uma pessoa que não tinha uma perspectiva muito grande. Ou seja, a gente não podia fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sempre olhando o lado, né, do risco e não o lado da proteção, que é uma das características da Santa Carlota. Nós aqui ajudamos a construir amizades de proteção, fatores de proteção, lazer de proteção, né, diálogos de proteção e evitar algumas situações de risco. E aí eu comecei entrando em contato com essas informações, de uma certa forma, comecei a me apaixonar por essa área. E eu percebi que, pouco tempo depois, na internação, eu já tinha um grupo de amigos, de companheiros em recuperação, que também estavam no propósito, que se interessavam por isso e começaram a avançar, a melhorar internamente o humor, né, a espiritualidade, a esperança, a determinação. Começamos a sonhar em viver novamente. E a partir daí eu decidi ficar na instituição do Padre Haroldo, na época, como voluntário. Eu trocava a minha permanência na comunidade pelo aprendizado e pelo tratamento. Então eu fiquei como voluntário, comecei a ajudar a comunidade terapêutica e com isso eu me mantinha perto da Laura, do Padre Haroldo e de outras pessoas e fui enriquecendo o meu conhecimento. Comecei a estudar, ganhei um curso em 98 na FEBRACT, na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, aonde aquilo também abriu a mente de uma forma fantástica, né? E nesse mesmo ano, no final do ano, eu me tornei um professor. Já a primeira vez que eu dei aula foi em novembro, morando ainda na instituição do Padre Haroldo como voluntário. As pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento, como elas fazem para entrar em contato com a Fazenda Santa Carlota? Bom, se essas pessoas moram no estado de São Paulo ou são naturais do estado de São Paulo, elas podem ligar para o telefone 019 3863 9435 ou por e-mail ss.santacarlota@bairral.com.br. Se a pessoa mandar por e-mail, nós mandamos todo o material, os manuais e o programa terapêutico para ela já entrar
em contato com o conteúdo e perceber se é aquilo que ela quer. Porque o dia que ela vier para a entrevista de internação, se ela tiver o perfil e aceitar, ela já fica na hora. Ela não precisa, nós produzimos, nós podemos tirar os exames todos, né, para qualquer pessoa. Seja demanda espontânea por familiar, seja através de serviços, CAPS, cartóide, seja pelo próprio interessado. Se ele estiver precisando de ajuda, liga para nós que a gente acolhe. Maurício, entrando um pouquinho na sua vida pessoal hoje, você refez a sua vida aqui em Campinas? Ou aqui em Itapira hoje, né? Eu tenho um orgulho muito saudável de ter reconstruído, porque eu precisava sentir que eu era um ser humano capaz. E a decisão de ficar na instituição do Padre Haroldo e abrir mão, né, de todas as relações e de todos os bens e de todas as possibilidades que eu tinha com a minha família foi muito desafiador. E eu consegui restabelecer. Eu voltei a estudar. Hoje eu tenho família, eu tenho uma nova esposa, tenho filhos, tenho os meus filhos que vêm visitar, tenho uma relação com a minha família, com a minha ex-mulher maravilhosa. Voltei a ser um cidadão, pagar os impostos, a estudar. Ou seja, eu tenho uma vida que é a proposta da comunidade terapêutica. É que a pessoa volte, né, se ela se integre na sociedade com capacidade para ser um cidadão, um filho, um pai, um trabalhador. Eu consegui, sim, graças a Deus. E a vida não para, né? A gente tem novos projetos pela frente. E eu estou buscando, um dia de cada vez. Maurício, no nosso programa, a gente tem um quadro Pagando Mico. Gostaria de saber de você, se você no início, que entrou em recuperação, lembra de algum mico que você pagou? Bom, eu tenho duas situações que aconteceram algumas vezes, cada uma delas. Uma foi que durante o tratamento, várias vezes eu saí para a cidade com um crachá de um residente que estava internado, né? Internado no Padre Haroldo, andando pelos grupos, pelo cinema, pelo shopping center, com um crachá da instituição. Aliás, não sou só eu, a maioria de quem passa por ela acaba esquecendo, o uso é tão obrigatório e frequente, né, que a gente às vezes acostuma. E o outro episódio é na faculdade, quando eu era presidente do centro acadêmico do serviço social na PUC. Nós tínhamos uma sala que funcionava o centro acadêmico e um xerox. E um dia quebrou a máquina do xerox da moça que ficava lá, e ela colocou na nossa sala do centro acadêmico. E eu fui falar para ela, falei, olha, essa máquina está atrapalhando a gente. Já faz uma semana que ela está aqui, tem televisão, né, os meninos querem assistir. Ela falou, não, mas é que ela precisa arrumar, o cara ficou de vir, não veio aí. E ela começou a justificar tudo, e eu já lembrei do problema. Falei, tudo bem, só por hoje, entendeu? Só por hoje. Ela falou, não, por hoje não, entendeu? Eu vou ter que deixar aí, porque eu não sei quando ele vai vir. E aí eu falei, não esquenta não, que o só por hoje é para mim, não é para você. Só por hoje eu aceito o que você está me dizendo. Maurício, a última vez que nos encontramos, eu acho que faz já uns 4, 5 anos, lá em São João da Boa Vista, num fórum. Sim. E nós trabalhamos junto em 2008 na instituição Padre Haroldo. Sim. E eu queria pedir perdão para você por algumas vezes ter feito um mau julgamento da sua pessoa. Queria te pedir perdão nesse momento. Ô, louco, aproveitando a câmera, fazer o nome no pássaro. Que isso, não tem uma mágoa de você. Tudo que aconteceu ontem já foi, fica tranquilo. Entendeu? Eu também peço perdão se algum dia eu fiz alguma coisa para você. Mas eu não poderia ir embora daqui sem... Não, obrigado. Obrigado, Marco. Chegamos ao final do programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje contamos a história de Maurício Landry.
Vou encerrar com uma frase do nosso mestre Padre Haroldo. Vou pedir uma ajuda para o Maurício para encerrar o programa de hoje. Medo de nada. Só amor. Agradeço a você que nos assistiu através da TV e que vai nos assistir no canal do YouTube. Todos os programas também estão disponíveis na internet. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook e acompanhar o programa no Instagram. Até semana que vem. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @decaralimpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail.